Na aula passada, nós falamos da Revolução de Outubro, que foi a revolução que colocou o Partido Bolchevique no poder. A Revolução de Outubro foi a revolução que encerrou o ciclo da Grande Revolução Russa, que se iniciou no ano de 1905. Agora, quando a Revolução de Outubro triunfou, os conflitos internamente dentro da Rússia, eles não se cessaram. A Revolução de Outubro coloca no poder o Partido Bolchevique, mas a Revolução de Outubro, ela não pôs um ponto final aos conflitos dentro da Rússia. Por que a Revolução de Outubro, ela não pôs um ponto final aos conflitos, às guerras dentro da Rússia? Então, é exatamente isso que nós vamos ver agora. Quando os bolcheviques tomaram o poder, em 1917, e a Revolução Socialista triunfou, as potências capitalistas, até porque o mundo inteiro estava vivendo uma crise apoteótica em consequência da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, em consequência da Primeira Grande Guerra, o mundo estava vivendo uma crise sem precedentes na história. E, evidentemente, como toda crise econômica, esta atingiu principalmente as populações mais pobres, as populações mais carentes. Então, as populações mais pobres e mais carentes, elas ficaram bastante impactadas com a crise mundial pós-Primeira Guerra Mundial. E com essa crise mundial e a vitória do socialismo na Rússia, a influência da Revolução Socialista na Rússia propagou-se para o mundo ocidental. Toda a influência do socialismo, do triunfo do operariado na Rússia, acabou se expandindo para o Ocidente. Os ecos de que na Rússia triunfara uma revolução influenciada por ideologias marxistas, os ecos de que na Rússia triunfara uma revolução influenciada por ideologias marxistas se pulverizaram pelo mundo. Desta forma, veja o que as nações capitalistas vão fazer. As nações capitalistas, temendo a expansão do socialismo para o mundo, as nações capitalistas vão financiar dentro da Rússia a formação, mudar a cor, né, que é capitalismo. Vou colocar aqui azul para representar o capitalismo. Então, as nações capitalistas vão financiar dentro da Rússia um exército conhecido como Exército Branco. Então, o Exército Branco, ele foi um exército montado pelas nações capitalistas, cujo objetivo era impedir o êxito da Revolução Russa, impedir o triunfo da Revolução Socialista na Rússia. O que é que as potências capitalistas fizeram? Elas, dentro da Rússia, as nações capitalistas, dentro da Rússia, vão cooptar pessoas que eram adeptas do regime czarista. Então, milhares de indivíduos que eram adeptos do regime czarista, eles foram cooptados dentro da Rússia. Esses, inclusive militares, alguns deles, vão compor o Exército Branco, que tinha como objetivo reverter a Revolução Bolchevique.
O objetivo do Exército Branco, financiado pelas nações capitalistas, era reverter a Revolução Socialista. Do outro lado, o líder bolchevique Trotsky, que já havia montado o Exército Vermelho. O Exército Vermelho era um exército formado principalmente por sovietes. Então, o Trotsky, ele monta o Exército Vermelho e este embate entre o Exército Vermelho e o Exército Branco acaba desencadeando na Rússia uma violentíssima guerra civil. Observem que a guerra civil na Rússia se inicia logo após o triunfo da Revolução Bolchevique. Observem que a guerra civil na Rússia inicia-se logo após o triunfo da Revolução Bolchevique. Quando a Revolução Bolchevique triunfou, a Guerra Civil começou. Ora, essa Guerra Civil inicia-se quando a Guerra Mundial aproximava-se do fim. A Guerra Mundial acabou em 1918, mas a Guerra Civil prosseguiria até 1921. E foi o ano em que as nações derrotadas foram punidas com o Tratado de Versalhes. Em 1921, o Exército Vermelho ele venceu a Guerra Civil. Em 1921, o Exército Vermelho ele vence a Guerra Civil. O Exército Vermelho ele venceu a Guerra Civil por dois motivos. Primeiro fator que fez com que o Exército Vermelho vencesse a Guerra Civil: superioridade numérica. O número de soldados do Exército Vermelho era maior e conhecimento do território. O Exército Vermelho estava travando um combate em terras russas. E nós sabemos que o conhecimento da geografia, nos dias de hoje, não é tão decisivo por conta das novas tecnologias. Mas ainda hoje, o conhecimento da geografia é de fundamental importância para, muitas vezes, a definição de um conflito para um lado ou para o outro. Então, os bolcheviques venceram, primeiro, superioridade numérica, e, em segundo lugar, os bolcheviques venceram porque os bolcheviques conheciam o território. Agora, algo substancial que a gente precisa falar e que foi importantíssima para a vitória dos bolcheviques foi a atuação da classe operária no Ocidente, na Europa. A atuação dos trabalhadores no continente europeu. Quando os trabalhadores no continente europeu souberam do triunfo da Revolução Socialista, mais que isso, eles souberam que as nações capitalistas estavam bancando o Exército Branco, os trabalhadores do Ocidente organizaram inúmeros movimentos na Europa inteira, na Europa Ocidental, e explodiram várias manifestações cujo eixo central era: deixem
a Rússia em paz. Veja que coisa extraordinária. A classe operária do Ocidente, de certa forma, estava se sentindo um pouco proprietária da Revolução Socialista. A classe operária do Ocidente, de certa forma, sentia-se contemplada, sentia-se beneficiada com o triunfo da Revolução Russa. Porque é uma revolução operária. E se é uma revolução operária, é uma revolução nossa. É algo que nós precisamos ter orgulho. Quando a classe operária no Ocidente manifestou-se, quando explodiram várias manifestações dos operários no Ocidente, com o tema central, deixem a Rússia em paz, as potências capitalistas recuaram. A partir de 1921, veja só, a partir de 1921, as potências capitalistas, temendo a expansão da revolução, temendo a expansão da revolução socialista, as potências capitalistas temendo a expansão da revolução socialista. Escrevi de novo aqui. Em 1921, as potências capitalistas, temendo a expansão de revoluções socialistas para o Ocidente, ordenam a retirada do Exército Branco. Então, as potências capitalistas, temendo a expansão de revoluções socialistas para o Ocidente, probabilidade que era bastante concreta, vez que o Ocidente encontrava-se numa crise gigantesca, eles optaram pelo recuo do Exército Branco. Então, as potências capitalistas ordenaram ao Exército Branco que recuasse. Agora, durante o recuo, as potências capitalistas ordenaram que o Exército Branco destruísse tudo que era possível de ser destruído na Rússia. Durante o recuo, então, as potências capitalistas ordenaram que o Exército Branco destruísse tudo que era possível destruir dentro da Rússia. Por quê? A estratégia era a seguinte: já que nós não conseguimos reverter a Revolução Russa, vamos destruir tudo dentro da Rússia, e destruindo tudo dentro da Rússia, vamos impossibilitar que a Rússia consiga consolidar o socialismo. Entendeu? Então, destruindo tudo, a Rússia já é um país feudal, pobre, e o pouco que tem destruído vai ser bastante difícil, uma missão hercúlea para a Rússia construir o socialismo, né, internamente. Então, já que nós não podemos destruir, reverter a Revolução Socialista,
que impidamos que a Rússia consiga arregimentar-se, consolidar-se como uma nação socialista. O Lenin, que era o líder da unidade dos soviéticos nesse momento, ele sabia muito bem que o Exército Branco ele não estava dentro da Rússia para pirão. O Lenin sabia que o Exército Branco estava dentro da Rússia com dois objetivos: ou destruir a revolução ou impedir o êxito da mesma. Por isso que durante a Guerra Civil, Lenin criou uma política econômica de racionamento de recursos denominada de comunismo de guerra. Então, o comunismo de guerra foi uma política de racionamento de recursos criada pelo Vladimir Ilyich Ulyanov para que a Rússia economizasse recursos e tivesse o máximo de recursos que pudesse. Então, a política do comunismo de guerra consistia em fazer com que a Rússia economizasse o máximo de recursos que pudesse para promover a construção do socialismo, então logo a Guerra Civil terminasse dentro da Rússia. Certo? Bom, com o término da Guerra Civil, Lenin ele funda a União Soviética. Repare, com o término da Guerra Civil em 1923, Lenin funda a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União de Repúblicas, porque as regiões que anteriormente encontravam-se subordinadas ao Império Czarista tornar-se-iam repúblicas autônomas, socialistas, porque o modelo de governo seria socialista, e sovietes vem de soviético. Seria uma república comandada por sovietes. Então, com o término da Guerra Civil, Lenin funda a República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e cria uma política econômica denominada NEP. Pode aparecer nas provas o nome Nova Política Econômica. Bom, a NEP consistia no seguinte: abrir regiões da Rússia, para atrair investimentos do capitalismo. Então, Lenin, através da NEP, ele queria criar áreas onde o capitalismo poderia fazer investimentos livre e abertamente. O Garrido parece com as zonas econômicas especiais? Sim, parece com as zonas econômicas especiais. Criar áreas onde o capitalismo pudesse fazer os seus investimentos. Flexibilizar regiões da Rússia para as potências capitalistas fazer os seus investimentos. Utilizar os recursos
que o capitalismo geraria nesses territórios para, através desses recursos, estimular o desenvolvimento socialista. Gente, é uma política muito, mas muito parecida com a política que fora adotada pela China após a morte de Mao e após de Deng Xiaoping. Então, Lenin, depois que ele funda a União Soviética e quando a Guerra Civil terminou, ele tinha a visão clara que a União Soviética não iria conseguir sozinha construir o regime socialista. Porque se a União Soviética já era pobre, após a Guerra Civil, ela se tornou ainda mais pobre. Então, era necessário criar um mecanismo para que a União Soviética pudesse atrair recursos. Era fundamental, era necessário criar um mecanismo para que a União Soviética pudesse atrair recursos e, com esses recursos que ela pudesse atrair, ela utilizasse-os na construção do socialismo. Reitero, repito, uma política muito parecida com a abertura da China às zonas econômicas especiais. E a NEP deu certo? Olha, a NEP foi adotada há alguns meses, porque a NEP ela não durou muito, porque Lenin teve uma morte precoce. Lenin teve um câncer cerebral e esse câncer acabou dizimando. Com a morte de Lenin, instaura-se na União Soviética uma violentíssima disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Trotsky e Stalin vão dar início a uma violentíssima disputa pelo poder dentro da União Soviética. E Stalin disputa o cargo de, chamava-se secretário-geral, é o que a gente chama de presidente da República. Stalin disputa o cargo de secretário-geral com a teoria do socialismo num só país. Enquanto Trotsky disputa o cargo de secretário-geral com a teoria da revolução permanente. Bom, são duas teses para implantação do socialismo dentro da União Soviética completamente diferentes uma da outra. Stalin dizia que a União Soviética ela tinha condições sozinha de desenvolver o socialismo, de criar recursos para que de forma autônoma ela desenvolvesse o socialismo. Então, Stalin defendia que a União Soviética já tinha condições, sozinha, de bancar o desenvolvimento de um socialismo próprio. Trotsky dizia o contrário. Trotsky dizia que a União Soviética não deveria tentar implantar o socialismo sozinha. Trotsky dizia que a Revolução Soviética ela deve servir como elemento motivador para influenciar revoluções socialistas em outros países. O Trotsky apostava muito na Revolução Socialista na Alemanha, por exemplo, porque Trotsky dizia que a Rússia sozinha não tinha condições
de implementar o regime socialista. Por essa razão, a teoria de Trotsky colidia-se por completo com a teoria de Stalin. O Partido Bolchevique, que passou a se chamar Partido Comunista, majoritariamente apoiava o Trotsky. Tem até o atestado de Lenin, que foi divulgado recentemente. Há pouco tempo eu divulguei no meu Instagram, né, nesse ano, não sei qual foi o período, em que Lenin chamava a atenção de todo o Partido Comunista acerca dos distúrbios morais e éticos do Stalin. Então, Lenin, no testamento dele, ele deixou um documento que falava que a vitória de Stalin poderia representar um retrocesso para a União Soviética. Mas Stalin, ele vai conseguir cooptar boa parte de políticos corruptos e ele inicia uma perseguição maciça aos seguidores de Trotsky. De uma forma tal que Trotsky ele perde as eleições e foge da União Soviética para não morrer. Trotsky, logo que perde as eleições, ele foge da União Soviética para não morrer, porque ele sabia que se ele continuasse na União Soviética, ele morreria. Aliás, ele foi perseguido por Stalin até 1946, quando Trotsky foi morto na casa de Frida Kahlo por um golpe de picareta nas costas. Porque Stalin sabia que, enquanto Trotsky fosse vivo, Trotsky representaria para ele, Stalin, uma ameaça ao seu poder. Então, é a face do autoritarismo stalinista se revelando. Bom, Stalin, ele adota, depois que vence, um programa de governo que nós já explicamos, chamados de planos quinquenais, programa que consistia em potencializar os recursos da União Soviética e ele consegue transformar a União Soviética numa superpotência, desenvolvendo, sobretudo, as indústrias de base na União Soviética, notadamente as poderosas siderúrgicas e metalúrgicas. Né? Os planos quinquenais obtiveram um resultado fantástico. Isso ficou bem evidente com a crise de 29, lembre-se, enquanto a economia capitalista mundial declinava, a economia socialista crescia, a União Soviética, em média, 25% ao ano, criando-se, inclusive, um temor de que o socialismo se expandisse pelo mundo, temor este que, na década de 1930, lamentavelmente, produz a ascensão dos regimes totalitários, leia-se, dos regimes nazifascistas no mundo. Agora, embora a ascensão da União Soviética ocorresse na década de 30, foi após a Segunda Guerra Mundial que a União Soviética se firmou como grande potência mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética firma-se como uma grande potência mundial, fazendo frente aos Estados Unidos. Então, eram os tempos da Guerra Fria. Então, foi na Guerra Fria
que não só a União Soviética teve seu zênite, mas foi durante a Guerra Fria que o stalinismo, vocês devem estar lembrados disso, foi durante a Guerra Fria que o stalinismo ele teve o seu ápice. Então, a Guerra Fria vai transformar Stalin num líder uníssono, personalista, monocrático. As estratégias de poder, as estratégias utilizadas por Stalin para se preservar no poder lembram muito o nazismo alemão. Por isso, eu costumo dizer que o stalinismo deveria se chamar nazismo vermelho, porque é uma expressão que cabe muito bem, que se enquadra muito bem ao modelo de socialismo. Lembre-se que as provas normalmente chamam este modelo de socialismo real. As provas normalmente chamam este modelo de socialismo real como maneira de diferenciarmos da proposta de Marx. É bom a gente relembrar isso, que isso foi questão de prova. E quando o Stalin morre, o que é que vai acontecer com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a morte de Stalin? Na próxima aula, a gente vê o que aconteceu com a União Soviética após a morte de Stalin.